Olá, aluninhos! Aqui é a professora Mariane, estudando exatas. Na aula de hoje, nós vamos aprender como resolver sistemas de equações do segundo grau. Primeiro, nós vamos relembrar quais são os métodos de resolução de sistemas, isso considerando equações de primeiro grau. Vamos supor que um exercício fale assim: dois números que somados dão 5. Passei do português para o matematiquês, não sei quais números são esses, mas dois números somados, x mais y, dão 5. E eles subtraídos, ou seja, um menos o outro, é igual a 1. O x que eu coloquei em cima representa o mesmo número x que eu coloquei embaixo. O y também representa o mesmo número em cima e embaixo. Então, eu posso fazer um sistema para que eu resolva as duas equações de maneira conjunta. Coloco essa chavona aqui juntando essas duas equações. Para resolver o sistema, o método mais usado é a adição. Tem gente também que resolve muito por substituição. Adição e substituição são os dois principais métodos. Vou relembrá-los aqui. Para resolver um sistema por adição, eu tenho que olhar. Eu tenho duas equações e eu tenho duas incógnitas, dois valores que eu não sei. O x e o y. Por adição, eu vou somar essas duas equações de forma que eu tinha dois valores que eu não sabia, duas incógnitas. A partir do momento que eu somo, some um dos valores. Por exemplo, x mais x, 2x. Agora, mais y menos y, por exemplo, mais 10 menos 10, 0. Mais 5 menos 5, 0. Mais 1 menos 1, 0. Mais y menos y, 0. Somei tudo que estava antes dos sinais de igual. Então, igual, vou somar tudo que está depois do sinal de igual. 5 mais 1, 6. Então, eu tinha duas incógnitas, transformei em uma equação com uma letra apenas. Agora, basta que eu resolva a equação de primeiro grau. 2 está multiplicando, passa dividindo. 6 dividido por 2 igual a 3. Descobri o valor de x, vou colocar em uma das equações acima, por exemplo, vou substituir em x mais y igual a 5. Sei que o valor de x é 3. 3 mais y igual a 5. 3 está somando, passa subtraindo. 5 menos 3, ou seja, o y é 2. Então, esse foi o método que nós relembramos, a adição. Vou fazer o mesmo sistema por outro método, a substituição. Então, vamos escrever aqui, substituição. Para resolver esse sistema por substituição, eu isolo uma letra e substituo na outra equação. Estou copiando aqui para a gente refazer. Então, essas são as equações do meu sistema. Vamos supor que eu escolha essa equação aqui de baixo e eu vou isolar o x, ou seja, eu vou deixar o x sozinho. X igual a 1 mais y. Então, eu vou substituir isso na equação de cima. Não é x mais y? O x eu sei que é 1 mais y. Então, no lugar desse x, eu vou colocar 1 mais y, porque eu substituí o x aqui, que eu isolei. Mais o y igual a 5. Y mais y, 2y igual a 5, mais 1 passa menos 1. 2y igual a 5 menos 1, 4. O 2 aqui está multiplicando, vai passar dividindo. 4 dividido por 2, 2. Olha lá, o y é 2, independente do método que eu escolhi para resolver. Agora, eu substituo aqui no que já está isolado. X igual a 1 mais y é 2. X igual a 3. Pessoal, nós vamos utilizar esses métodos ainda para resolver sistemas de equações do segundo grau, que é efetivamente o tópico que a gente vai estudar nessa aula. Então, qual é a diferença do que eu relembrei aqui? Esses são os métodos. A partir do momento
que eu substituo ou chego em uma equação? Aqui cheguei em uma equação de primeiro grau. Aqui também eu cheguei em uma equação de primeiro grau. Aqui também. A partir de agora, em algum momento da resolução, a gente vai chegar em uma equação de segundo grau. E aí, a partir do momento que a gente chega nessa equação de segundo grau, aí a gente tem que usar um método para resolver essa equação de segundo grau. A gente pode usar fatoração, a gente pode resolver por produto nulo, por Bhaskara, por soma e produto. Tá? Então, eu relembrei adição e substituição, porque a gente vai usar essas ferramentas. A diferença é que eu vou chegar em uma equação de segundo grau para resolver. Vamos agora efetivamente para os exemplos de como nós podemos encontrar equações de segundo grau em sistemas de equações. Coloquei aqui x² mais y² é igual a 2 e x mais y igual a 0. Eu posso pegar essa equação aqui de baixo e isolar uma incógnita. Por exemplo, eu posso colocar aqui x é igual a menos y. O mais y passou para o outro lado, menos y. Agora eu vou substituir na equação de cima. X², no lugar do x eu vou colocar menos y. Então, é menos y², porque eu estou substituindo o x por menos y. Menos y² mais y² igual a 2. Menos y² é menos y vezes menos y. Menos com menos, mais y vezes y, y². Continua a equação, mais y² igual a 2. 1y² mais 1y², 2y² igual a 2. Esse 2 está multiplicando, passa dividindo. y² é igual a 2 dividido por 2. y² igual a 1. Quadrado passa para o outro lado, igual a mais ou menos raiz quadrada, nesse caso de 1. Raiz quadrada de 1, mais ou menos 1. Esses são os valores de y encontrados. Agora a gente substitui nessa equação aqui, x igual a menos y. Então, primeiro eu vou substituir o y por mais 1. X igual a menos o y, que é mais 1. X é igual a mais com menos, menos 1, ou o oposto de mais 1. Vou substituir aqui para y igual a menos 1, que é o outro valor para y. X é igual a menos o valor de y menos 1. Menos, menos 1, menos com menos, mais 1. Agora a gente tem que tomar cuidado de que forma a gente coloca a solução desse sistema. S de solução é igual, abro o conjunto. Nós temos pares ordenados. O que são os pares ordenados aqui? A gente vai colocar primeiro o x, depois o y. Quando o x é menos 1, então o x menos 1, o y é mais 1. Sempre a gente primeiro coloca o x e depois o y. Se as letras não são x e y, a gente coloca em ordem alfabética, tá? E o próximo aqui, eu tenho o x mais 1. Quando o x é mais 1, o y é menos 1. Fecho aqui, parênteses, os dois parzinhos aqui, e a chave indica a abertura e o fechamento do meu conjunto solução para essa equação, ou esse sistema de equações. Tá bom? Esse foi um exemplo de sistema de equações de segundo grau que eu resolvi por substituição. Agora nós vamos fazer um exemplo que eu vou resolver por adição. Percebam então que aqui eu já tenho, do lado esquerdo do meu sinal de igual, eu tenho mais y² e menos y².
Isso já favorece a resolução pelo método da adição, porque se eu somar as duas equações, mais y² menos y² é igual a zero. O y some aqui. X² mais x², 2x². Somei todo mundo antes do sinal de igual. Ponho igual a 4 mais 2, 6. 2 está multiplicando, passa dividindo. 6 dividido por 2, x² é igual a 3. Quadrado passa para o outro lado, mais ou menos raiz quadrada de 3. 3 não tem raiz quadrada exata, a gente deixa então dentro da raiz. Percebam que aqui eu já tenho dois valores para x. Eu vou substituir os dois valores encontrados para x nas equações de cima. Vou escolher uma delas, vou pegar aqui então x² mais y² igual a 4. Vou colocar aqui primeiro para x igual a mais raiz de 3. Vou substituir x² mais raiz de 3 ao quadrado mais y² igual a 4. Raiz quadrada de 3 ao quadrado, corto o quadrado com a raiz, fica o próprio 3, mais y² igual a 4. Y² igual a 4 mais 3 passa menos 3. Y² igual a 4 menos 3, 1. Novamente o quadrado passa para o outro lado, mais ou menos raiz quadrada. Aqui nesse caso de 1, y igual a mais ou menos 1. Então, percebam que aqui nós temos, eu vou fazer um esqueminha diferente para a gente conseguir entender. Eu coloquei primeiro o x raiz de 3. Então, quando o meu x é mais raiz de 3, eu encontrei dois valores possíveis para y, menos 1 e mais 1. Eu tenho que perceber essas combinações na hora de fazer, redigir corretamente a minha solução. Agora eu vou colocar aqui, então, para x igual a menos raiz de 3. Porque aqui a gente achou x mais raiz de 3, já substituí e achei os valores de y correspondentes. Agora eu vou fazer para x igual a menos raiz de 3. Substituindo x² menos raiz de 3 ao quadrado mais y² igual a 4. Menos elevado ao quadrado vira mais. Raiz de 3 elevado ao quadrado, 3. Mais y² igual a 4. Y² igual a 4 mais 3 passa menos 3. Y² igual a 4 menos 3, 1. Quadrado passa para o outro lado, mais ou menos raiz quadrada. Y igual a mais ou menos raiz quadrada de 1. 1. Então, para o x menos raiz de 3, nós temos também dois valores possíveis para y, menos 1 e mais 1. Como que a gente pode redigir, então, formalmente a solução desse sistema? Vamos lá. Primeiro, x mais raiz de 3. Eu tenho valores de y aqui, mais raiz de 3, menos 1. Depois, mais raiz de 3, mais 1. Fiz as duas combinações aqui para o que eu coloquei de rosa, para o valor de x mais raiz de 3. Agora, nós vamos colocar os dois valores aqui, os dois parzinhos para menos raiz de 3 no x. Então, continuando aqui na linha de baixo, menos raiz de 3 primeiro e menos 1 depois. Menos raiz de 3 e menos 1, ou menos raiz de 3 como x e y mais 1. Coloquei as 4 combinações aqui na solução do meu sistema.